Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que alegria, que prazer poder estar aqui no AV+, para compartilhar com você assuntos relacionados ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E antes de eu começar a minha resenha por aqui, nesse Acorda Vascaíno, eu já vou falar da nossa grande parceira, a 1xBet. Você que gosta de aposta e ainda não conhece a 1xBet, por favor, no comentário fixado aqui no chat, primeiro comentário, você clica, faz o seu cadastro e na sua primeira banca, na sua primeira aposta, até R$ 1.500, a 1xBet dobra. Por exemplo, se você tem aí R$ 100 para apostar, a 1xBet casa mais 100 e você terá R$ 200. Se você tem R$ 500 nessa primeira banca, a 1xBet casa mais 500 e você terá R$ 1.000 para poder apostar nesse universo gigantesco que a 1xBet traz para você. Lembrando que a aposta não é meio de vida, aposta é diversão. E para você que quer diversão, você se cadastra, escreve a palavra senha AV+, e você tem essa possibilidade de dobrar a sua primeira banca. Então, torcedor vascaíno, aquilo que muitos temiam acabou acontecendo. Gabriel Peck, talvez o jogador nos últimos anos que mais gerou sentimentos no torcedor vascaíno, ontem foi consolidada a sua venda para o Los Angeles Galaxy. Uma venda aí num valor de 50 milhões aproximadamente de reais, dinheiro à vista por 70% dos seus direitos. Se a gente for fazer uma retrospectiva do Peck com a camisa do Vasco, apesar de ser um jogador tão jovem, um jogador com idade para a Olimpíada, por exemplo, hoje ele nem está treinando com o elenco do Vasco, nem com os que ficaram no Rio de Janeiro, nem com quem foi para o Uruguai. O Peck é um jogador que está com a seleção brasileira pré-olímpica. Aliás, não só ele, o Marlon Gomes também está lá, Andrei também está lá, Bruno Gomes também está lá. Enfim, muitos acham a base do Vasco fraca, mimada, mas não é o que me mostra a seleção brasileira. Mas enfim, esse é um outro debate para um outro momento. Eu hoje queria ficar exclusivamente aqui preso ao Gabriel Peck, que apesar de ter tão pouca idade, lá com 19 anos, já fez a sua estreia com a camisa do Vasco. Eu lembro que quando o Luxemburgo começou a dar as primeiras oportunidades a Gabriel Peck, uma coisa que chamava muito a atenção era seu físico, que era algo que parecia atrapalhar o seu desenvolvimento. E num determinado momento, o Peck acabou descendo para a equipe sub-20, acabou até sendo protagonista na conquista da Copa do Brasil sub-20, jogando num posicionamento que ele jogou muito pouco no profissional do Vasco, que era um posicionamento de meia, como um 10, jogando por dentro. Eu aqui, na memória, lembro de um jogo contra o Madureira, que o Nenê não pôde jogar e ele acabou exercendo essa função. Aliás, fez um golaço, talvez um dos mais bonitos da sua carreira, num rebote de escanteio em que ele dominou e jogou a bola com a canhota lá na gaveta. E nesse processo que o Peck viveu durante esses 5 anos, porque se a gente parar para pensar, eu estou falando de 2019, então o Peck jogou 2019, 2020, 2021, 2022 e foi alcançar o protagonismo em 2023. Um protagonismo dentro daquilo que o elenco do Vasco oferecia. Claro que ainda não é um gigante do futebol brasileiro, não é um protagonista e eu não sei se vai chegar a ser um protagonista. Agora, cansei de falar aqui, antes dele ter propriamente esses números bons que ele alcançou no passado, o primeiro aí em várias modalidades e quesitos que um jogador de futebol é analisado, cansei de falar que antes de ser um protagonista, ele era um jogador muito útil, que taticamente impressionava a aplicação dele dentro de campo. Inclusive, para você ter essa aplicação tática, você precisa ter muito discernimento também. E aí vem algo que parece contraditório, porque se tem muita coisa que o torcedor tinha para falar do Peck no aspecto negativo, era a tal da tomada de decisão. E ofensivamente, o Peck tinha e tem dificuldade na tomada de decisão. Agora, defensivamente, para fechar espaço
para dobrar com lateral, para vir por dentro, para ter esse entendimento, o Peck é um jogador pronto. Tanto é verdade que a gente pode observar, por exemplo, o Abel Ferreira, do Palmeiras, algumas sondagens, é um jogador que chamou a atenção de muita gente no mercado nos últimos tempos, pela sua evolução. E eu acredito que se ele ficasse no Vasco com um time mais encaixado, com um time que tivesse mais posse de bola, talvez essa aplicação tática dele ficaria mais num segundo plano e ele pudesse se desenvolver mais ofensivamente. Vou dar um exemplo. Se nós tivesse 2 extremas nesse ano agora, ficasse com o Peck de um lado e do outro lado a gente conseguisse a aquisição de um jogador top. Por exemplo, o Dudu do Palmeiras. Estou chutando aqui. Um extrema de qualidade comprovada. Eu acho que o Peck, sem essa responsabilidade, podendo dividir essas ações, poderia evoluir e evoluir muito. E pouquíssimos assuntos, desde que existe o canal Atenção Vascaínos, eu fico em cima do muro. O torcedor sabe da minha opinião, procuro ter uma linha de não tão ao céu, nem tão ao inferno. Você dificilmente vê aqui eu falando que um jogador, esses novos termos que eles inventam assim, né? E o torcedor pode tudo, porque o torcedor não tem responsabilidade com a informação. Por exemplo, você nunca viu eu aqui chamando um jogador de bagre, né? E nem posso fazer isso, e nem gosto desses termos. Como eu já falei aqui da história do Marca Fofo, do Zé Delivery, dessa história toda que eu não gosto, porque eu vejo que lá atrás existe, antes do profissional, existe um pai, uma mãe, um irmão, amigos que querem bem, e não é legal você chamar alguém de bagre. Ah, Jean, mas é só no sentido ali do futebol. Ok, mas eu não acho legal, não acho. Por exemplo, tem uma expressão que é muito utilizada também, é o ponta burro, tal jogador é o ponta burro. Pô, ponta burro não é legal. Mas enfim, isso é um outro debate para um outro momento também a gente acabar conversando, e ainda bem que a gente tem esse espaço aqui no Haver Mais para poder pegar essas pautas. Então, eu acredito que se o Peck tivesse uma equipe que fosse propor mais o jogo, que ele não tivesse essa responsabilidade toda que caía nas costas do Vasco dele, principalmente ofensivamente. Porque desde que ele subiu o elenco do Vasco em diversas oportunidades, e talvez ali num curto espaço de tempo que o Diniz treinou o Vasco, mas também ele não teve grande protagonismo com o Diniz nesses anos todos, o Vasco nunca foi uma equipe que mandou no jogo, uma equipe que quis ficar com a bola, uma equipe que pudesse descansar no campo de ataque. Muito pelo contrário, o Vasco ultimamente se caracterizou por uma equipe de brigar, guerrear, lutar e sair no contra-ataque. E como que era esse contra-ataque? Peck se vira. Esse era o contra-ataque que o Vasco. Eu lembro de um jogo pelo Campeonato Carioca, que o jogo foi disputado no Engenhão ainda, naquele Flamengo de 2019, 2020, que encantava aí. Teve um gol do Peck que ele arrancou lá do campo de defesa, deu uma porrada de direita no ângulo, um golaço, realmente, mas um gol que era o que o Peck tinha que fazer naquela equipe do Vasco. Eu lembro que nesses jogos o Zé Ricardo acabou colocando, por exemplo, o Getúlio, que era um centroavante que não era tecnicamente privado, de grande qualidade, mas era um jogador tático. Então praticamente a gente tinha um ataque tático para disputar um clássico. É difícil, é duro, mas na época, e até hoje eu não condeno o Zé Ricardo, porque a nossa matéria-prima era muito pobre. Então era meio que uma autodefesa a gente procurar colocar dentro de campo esses jogadores assim que são muito identificados com a parte tática do jogo. Então, essa questão do Peck, eu fico em cima do muro. Será que era hora de vender? Será que não era? Eu acho que só o futuro vai dizer. Eu, durante o ano passado, cheguei a falar em algumas lives. E eu não esqueço as coisas que eu falo. Quando eu acerto e quando eu erro. E continuo batendo nessa tecla. Eu não sei se o Peck tem essa margem de evolução toda para valer muito mais do que foi essa negociação. Eu acredito que meio ele já bateu no teto, assim. O que o Peck vai entregar, talvez vai melhorar um pouco a tomada de decisão, vai melhorar um pouco a finalização, mas não vai ser um jogador da primeira prateleira. Não vai ser um jogador que vai sentar ao lado do Dudu como um ponta, um grande extremo do futebol brasileiro. Essa é a consciência que eu tenho. Mas isso não é uma forma de desmerecer o Peck de maneira nenhuma. Muito pelo contrário.
Eu queria agradecer a cada arrancada, a cada pique, a cada carrinho, a cada coração que o Peck colocava dentro de campo, porque isso, ele foi um representante da arquibancada dentro de campo durante esses 5 anos. O torcedor vascaíno pode falar tudo do Peck, tudo, absolutamente tudo, menos da parte da entrega. Eu, ano passado, tive a oportunidade de assistir ele em loco, jogos da Série A, em 9, 10 oportunidades. Eu lembro quando estava terminando o Campeonato Brasileiro, eu vi 2 jogos quase que consecutivos, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Torcedor, que vontade de quando acabar o jogo, ir lá, dar um abraço nesse jogador e falar assim, cara, obrigado por cada gota de suor, obrigado por essa entrega, obrigado por essa luta com a nossa camisa. Porque se mais jogadores tivessem essa identificação, essa luta, essa garra, talvez o Vasco não tivesse passado esse sufoco que a gente passou. Então eu vim aqui hoje gravar esse vídeo, deixar claro que o futuro, na minha opinião, vai dizer se foi uma venda ótima, se foi uma venda boa, se não foi uma venda boa. Mas o principal e o primordial é ter a certeza que é um jogador que honrou e honrou muito a camisa do Vasco. E eu venho aqui agradecer ao Peck por tudo que ele fez dentro de campo e eu acho que o torcedor vascaíno também deve ter esse sentimento de gratidão pelo Peck. E agora é torcer e esperar por aquilo que o Alexandre Matos falou na coletiva da última segunda-feira. Cada jogador que sai, chega um. E o grande problema agora é conseguir no mercado alguém não igual ao Peck. Eu não quero. Eu quero superior ao Peck. Porque mesmo com a manutenção do Peck, o elenco do Vasco iria precisar de mais um ponta. E agora a gente vai precisar de mais 2 pontas. Talvez um com a mesma característica. Jovem, que ainda fosse amadurecer, que ainda fosse ganhar bagagem no futebol. Agora, um deles, a direção do Vasco, Alexandre Matos, precisa trazer de forma incontestável para continuar encorpando esse elenco. Beleza, torcedor? Essa foi a nossa resenha por aqui hoje, 9+. Deixe seu comentário aí embaixo. Gostou? Não gostou? O que você acha do Peck? E principalmente, deixa seu like. Como diz Emerson Rocha, like não quer dizer pagar boleto. Pode deixar o like aí no final agora para esse vídeo chegar a mais vascaínos. E você que se identificou com alguma parte de vídeo, existem grupos de WhatsApp de torcida do Vasco pelo Brasil e pelo mundo. Não custa nada. Dá uma força aí. Compartilhe esse vídeo para concordar, para discordar, enfim. Esse é o nosso papel aqui na plataforma Atenção Vascaínos. Eu encontro vocês agora novamente, sábado de manhã, no Faísca Taon. E olha, já vou falar aqui, se tudo der certo, uma surpresa. Vou entrevistar um multicampeão do futebol brasileiro, fora das 4 linhas, mas que já trabalhou no Vasco e desempenhou um futebol de excelência. Muita resenha para trocar comigo e com o torcedor que vai estar assistindo. Abraço, galera!